com a igreja, a diretoria da igreja, foi apresentada uma proposta, né, de 170 mil para a compra do terreno lá em São Conrado. Desse valor, o que vai sair do caixa da igreja, a princípio vai ser 10 mil reais. 130 mil já está na conta do Cicobi da congregação. Então a igreja vai aportar inicialmente 10 mil reais e depois mais 6 parcelas de 5 mil para completar os 170 mil. Chega para cá um pouquinho. O terreno foi visto, né? Foi olhado, tem toda a documentação exigida para que a compra seja legal. A gente sabe que o terreno lá naquela região existe um problema de cuidado, né? Como aqui em toda a Vila Velha existe, né? Um problema de fundação, a não ser nos morros que tem aqui, não tem esse problema. Mas foi o terreno que mais, depois de quase 30 anos, né, pastor? Que apresentou com a documentação, foi passado pelo jurídico da igreja, a irmã Graziele analisou toda a documentação. Tem 21 anos, tem tem condições de ser comprado legalmente pela igreja. Quando eu falo legalmente, é que a igreja não pode comprar nada que não esteja diante das leis, entendeu? E para ficar claro isso e transparente para a igreja. Então, assim, a gente já negociou com a corretora, a igreja não paga nenhuma comissão à corretora, 170 mil vai ser pago, como já falei, só colocando assim, partes bem definidas. Se for liberado pela igreja, a gente entra num processo de negociação, que é a segunda fase, que é a assinatura do contrato, e na assinatura do contrato a gente vai disponibilizar 140 mil reais e depois mais 6 parcelas de 5 mil para completar, né, o valor exato. E aí a igreja também ela vai fazer a legalização do terreno em nome da Igreja Batista de Taparica. Então isso já foi definido, se assim os irmãos aceitarem. Esse terreno não é da congregação inicialmente, ela é da Igreja Batista de Taparica, tá? Então é por uma segurança, um monte de movimento que a gente já viu. Então ela vai ficar, é mais um patrimônio da Igreja Batista de Taparica. Alguma pergunta? Por ordem, a apresentação da proposta, agora a proposta da discussão na matéria. Apoio, proposta de apoio, matéria de discussão, está por ordem. Ok, microfone ao meu irmão Crane, por favor. A igreja vai continuar se reunindo assim no tempo que está, porque é a compra só do terreno, né? Não é imóvel, né? Sim, a igreja continuar se reunindo. Nós vamos receber a doação de uma capela da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, já está em stand-by, aguardando só a legalização do terreno. Em sendo então montada a capela, colocando em a posição de uso, aí é feita a transferência e inauguração naquela ocasião. Mas continua hoje no mesmo lugar. Quem? Pastor, eu estive no local a pedido do não fui citado por ele, mas eu estive no local a pedido dele, para entender qual era o terreno. E eu percebi o seguinte: é um terreno localizado numa rua local, sem nenhum movimento, rodeado de apenas casas baixas, um terreno com um tipo de solo ruim, difícil de ser construído um templo, né? Todas essas informações foram passadas para o irmão. Apresentei também as condições que a prefeitura exige de construção, ou seja, lá só pode ser construído um templo até 240 metros quadrados, né? Acho que essas informações poderiam ter sido passadas à igreja, né? E também uma coisa que eu perguntei ao Elias, já que a gente teve contato, foi: por que aquele terreno? Visto que na região há vários outros terrenos melhores localizados. Eu gostaria de saber por que foi escolhido aquele terreno e se foi apresentado outras opções de contratos. Só para ajudar.
Só para poder explicar que primeiro a gente faz a proposta para entrar em discussão. Então, algumas dúvidas vêm na hora da discussão. O Espiritismo não apresentou todos os detalhamentos, isso vem na parte da discussão agora. Até mesmo o irmão Carlos e o irmão Rogério podem nos ajudar também nessa explicação. Carlos Rogério. Certo, vai ser descontado na assinatura do contrato, na prefeitura. Então é um terreno que legalmente ele tem todos os documentos para que a igreja possa passar para o nome dela imediatamente. Tá bom? É bom entender isso porque a certidão não transfere a propriedade. O que transfere a propriedade são outros documentos que é necessário fazer. A escritura. Mas a escritura só, ela não transfere. Então, a origem do terreno, aliada, por exemplo, aos povos centenários, por exemplo, é muito importante para que a igreja mais tarde, depois, não tenha que indenizar o proprietário antigo se ele existir. Atual registro. Obrigado. Lá atrás, com Wagner. Só um adendo em relação ao questionamento. Foi falado aí a questão do terreno do valor, né? Eu vejo também que eu passei algumas vezes lá na igreja de São Conrado e visualizei a comunidade ali, né? Não só a comunidade, como a igreja em si. E o problema é que a região ela vem aumentando muito o custo do terreno e quanto mais tempo demora, eu vejo que o valor ele vai aumentando e a igreja não tem um crescimento correspondente a esse valor que vai aumentando o terreno. Então, cada vez mais fica mais difícil comprar porque o valor sobe. A questão do solo, infelizmente, assim, na área civil, que eu já trabalhei por alguns anos, né, em fazendo projeto cultural, em primeira análise a gente vê por região. Então, mesmo que lá seja um solo talvez ruim, em outro lugar ali perto também vai ser, porque é a região. Lá na frente, depois é feito, caso a necessidade, uma sondagem de solo para ver de fato o quanto tem que investir naquele solo para construir. Mas o solo é uma região, né? Na área civil a gente costuma falar isso, a região tem esse solo. E a questão da metragem de construção, aí não tem jeito, o PDM vai definir. Então, normalmente é a região também, mas aquele terreno ali, mas o PDM é o mesmo, né? É o plano diretor municipal. Mas a tendência do crescimento, como já foi falado, de crescimento local, eu vejo que hoje talvez não dá erro, mas tendência de crescimento, potencial de crescimento daquele bairro, e vai crescer, não tem outra alternativa, vai crescer, vai mudar. Está crescendo. Aqui na frente. Sim, irmãos, acontece uma coisa muito interessante. A igreja ela tem um departamento jurídico. As explicações do Elias, e quando passou esse problema no departamento jurídico, nada mais agora entender que o departamento jurídico esteja certo a resposta. E eu entendo o seguinte: igreja é desafio. A gente não pode chegar e dizer assim, eu quero um terreno, né? A igreja vive de ofertas e dízimos. Você não pode dizer, eu quero um terreno que esteja na quarta costa montada de igreja, que custa milhões, né? Quer dizer, você tem que atender a sua necessidade. Se a sua condição hoje é aquele terreno e o departamento jurídico diz que está tudo normalizado, tudo legal, nós não temos outra alternativa. O caminho é fazer isso, porque, como você falou, hoje vale 170 mil reais. Espere 3 anos daqui para ver quanto está valendo. E ver o caixa da igreja que vai acompanhar. Então, essa é a realidade. É o momento de aproveitar, de fazer a compra e agora atender o desafio e fazer o que tem que ser feito. Igreja é isso, né? Igreja não tem nada com facilidade. Dependemos um do outro. As ofertas, os dízimos. Foi falado hoje, se você tem, às vezes você passa por uma questão difícil e você nem dizima, né? Mas você fez falta, o seu dízimo fez falta. Você não oferta. Missões, quando você não contribui, o missionário vai passar dificuldade. Igreja não tem facilidade. Igreja é desafio, e eu entendo que as pesquisas feitas, a determinação do departamento jurídico
nos dá direito a comprar esse terreno. Mas 30 mil parcelados em 5 vezes. Mas existe esse dinheiro com tranquilidade hoje no caixa da igreja. Então, se a gente conseguir negociar mais terreno na hora de comprar, a gente pode dar até uma apertadinha para reduzir o valor. Tá? Então, a gente começou a tentar negociar com um proprietário lá em R$140 mil. Só para você ver como é que o nível da conversa foi subindo. Mas eu acredito o seguinte, irmãos, olha, de tudo que a igreja já passou, e chegar hoje e falar para os irmãos que a igreja tem um caixa que dá para suportar uma prestação de R$5 mil para a compra desse terreno é muito pouco. Entendeu? Então, assim, como o irmão, o pastor ali falou, se fizer uma campanha, esse dinheiro vai rápido. Mas se depender do caixa da igreja, ele vem e já está aportado já. A gente não faria nada se não tivesse esse dinheiro já disponibilizado no caixa da igreja. Entendeu? Então, eu queria dizer para os irmãos, a comissão de governança, ela se preocupa muito com o que tem para pagar. Então, eu conversei com os demais que não estão aqui hoje, mas eu queria apresentar rapidamente só a situação financeira da igreja, não é econômica não, para justificar a compra nesse momento. Primeiro que é um negócio de oportunidade, tá? E segundo, irmãos, claramente hoje, se o caixa da igreja hoje fosse o último dia do mês hoje, sobraria no caixa da igreja 48.219 horas. Isso se a gente não considerar nenhuma oferta que foi depositada hoje, nenhuma oferta que será depositada de hoje até terça-feira. Até terça-feira. E se a gente considerar que não vai haver nenhuma coisa de surpresa, por exemplo, a prefeitura chega aqui e manda a gente fazer uma obra ou somos multados. Então, eu quero dizer que vai sobrar 48 mil no caixa da igreja com todas as despesas decorrentes pagas. Eu poderia até dizer até mais, mas vamos ficar nesse valor de 48 mil. Se a gente pensar um pouco lá, um relatório mais aprofundado, eu diria que a igreja tem 94 mil no caixa da igreja. Mas para a gente da comissão de governança isso não é a realidade. Porque essa diferença de 48 para 94 já tem compromisso com a reserva. São reservas de final de mês, e são musicartes, são coisas que já são, que vão entrar no caixa da igreja para pagar. Então não existe a diferença. Então a gente trabalha todo dia com o caixa da igreja condicionado ao seguinte, é como eu sempre falei aqui, é como se fosse caixa de padaria. Abriu, fechou, no final do dia a gente sabe o valor exato, quanto a gente tem no caixa e quanto que a gente tem para pagar. Elias já teve padaria, tá, irmão? Então por isso que eu falo de padaria. Mas irmãos, olha assim, já que eu passo sobre tudo, eu já fui quase tudo na vida. Meu pai era vendedor, né? Então, padaria, lanchonete, fui hippie. Então, a gente já aprendeu muita coisinha ali. Quanto à viabilidade do bairro, tá? Lá tem prédios lá de 3, 4 unidades lá, tem alguns condomínios ali naquela área, né? Realmente é um bairro baixo, né? A nível da praia, né? Mas há condições. E outra coisa, na nossa rua ali, o pastor esteve lá comigo, o irmão Elias esteve lá, o Jairo esteve lá também, outras pessoas, e ao redor do terreno tem bastante casas, irmãos. Tem bastante casas, tem casa de 2 andares. Então tem assim, a situação ela é provável para nós, tá, pastor? Ela é provável para nós. O que nós não podemos, irmãos, o que nós não podemos é continuar parado ali, pagando aluguel e gastando o nosso tempo. A gente poderia estar estendendo a nossas, fazendo multiministérios, fazendo outras coisas ali, e nós, a congregação, não temos espaço. Quem já esteve lá, como o pastor Antônio, como o pastor Wagner, como outros aí, sabe que nós não temos espaços ali, nem para a escola bíblica dominical, pastor. Ela funciona um tempo, né? Então, assim, é uma oportunidade de ouro que nós estamos tendo, e nós queremos propor à igreja
a comprar esse terreno para a glória e honra do nosso Deus. Veio por parte do Conselho da Igreja também a proposta, podemos encerrar a matéria? Proponho. Apoiado. Vamos votar então, favoráveis para o ter levantado em suas mãos. Pode baixar, contar no mesmo sinal. Nós agradecemos a maturidade da igreja, a compreensão, a colaboração do nosso irmão Kenner, que fez um levantamento a pedido do irmão Elias, de todo o trabalho, uma visão de engenharia civil, a compreensão dos irmãos da maturidade, a também rígida. Quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, Senhor Deus, onde podemos louvar, te adorar, bendizer o teu santo nome. E agora, Senhor Deus, nós tomamos a decisão e pedimos a Ti, Senhor Deus, permita que a nossa congregação possa avançar, Senhor Deus. Continua acrescentando ali, Senhor Deus, aqueles que irão ser salvos, Senhor Deus. E continua conosco, Senhor Deus, nos dando sabedoria para tomar as providências, Senhor Deus, da Tua igreja, Senhor Deus. Renova nossas forças, continua conosco, continua nos abençoando, na missão de Jesus. Amém. Amém.